Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. O vídeo de hoje diria que é uma prova de uma das teorias das conspirações que os louquinhos das teorias de conspiração adoram falar. Eu acho que encontrei uma simples prova de que pelo menos uma dessas teorias louquinhas faz algum certo sentido, tem uma certa coerência. Isso não quer dizer que ela é real ou não, mas do que eu estou falando? Muitos dos profissionais de várias profissões, eu vou citar a minha, por exemplo, que é personal trainer, que é instrutor de musculação em academia, que é recreador em hotel, em cruzeiro marítimo, que é professor de musculação em academia dentro de cruzeiro marítimo, que é recreador de área de lazer de hotel, enfim. Educação física geral, até mesmo educação física escolar. Mas o que acontece? A faculdade é o que me dá a base. É na faculdade que aprendo o que é necessário para minha profissão, a base do que é necessário para minha profissão. Que aí depois tem os cursos de especialização, pós-graduação, etc e tal. Mas eu aprendo na faculdade e eu pago por isso, eu pago para fazer a faculdade. E no valor que eu pago para fazer a faculdade também está incluso um valor do imposto altíssimo. Também está incluso o valor dos impostos nos materiais didáticos que eu vou usar durante a faculdade, na alimentação e tudo mais. E, além disso, eu tenho que fazer o quê? Para poder trabalhar, para eu poder exercer a minha profissão, não basta o meu diploma da faculdade, não importa se eu tenho doutorado, se eu tenho mestrado, se eu tenho pós-graduação, não importa quantos cursos de especialização eu tenho na área de personal trainer, de musculação, de fisioterapia, de nutrição. Posso ter vários desses diplomas aí, tudo por pós-graduação, cursos de especialização, não importa. Para trabalhar, eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar um salário, mais ou menos, para um órgão chamado CREF, um órgão que é um grupo de pessoas que se juntou e formou esse órgão e diz que esse órgão é responsável por toda a educação física em território nacional. E aí você paga essa anuidade de mais ou menos um salário mínimo, ou seja, você ganha 12 salários mínimos, e aí tem o 13º e tal, só que o 13º você deixa para esse órgão, no caso da educação física para o CREF, os advogados para a OAB, os médicos lá para os conselhos de medicina, não sei qual que é, enfim, engenheiros CREA e tudo mais. Tudo porque é uma matrix social de deixar o povo dependente do governo, de deixar o povo cada vez mais pobre, cada vez mais dependente do governo, impedir que o povo saia da pobreza, impedir que o povo que consegue pagar uma faculdade, que consegue cursar uma faculdade, para começar a ganhar dinheiro ainda tem que pagar. Para começar a ganhar dinheiro tem que pagar para ter essa carteirinha, esse pedaço de papel, um pedaço de papel que garante que você tem o seu diploma, que você é capacitado para exercer aquela profissão. Sendo que o diploma já faz isso, né? Mas enfim. E aí você vai atuar em academias em cidades de interior, como a minha cidade, por exemplo, e a fiscalização quase não aparece lá, mostrando, provando que, né, é apenas uma ilusão da Matrix. É apenas uma ilusão para ser um cidadão de bem, correto e tudo mais, com toda a documentação possível e existente, porque são várias e várias taxas que você tem que pagar. E aí, o que acontece? Né, você vai ver em academias 2 pessoas, 2 alunos, 3 alunos, 4 alunos, 5 alunos treinando juntos. São pessoas que treinam juntas, ali um ajuda o outro, colegas de treino e tal. Só que porventura, muitos desses pegam treininho de blogueiro de internet, pega treininho, revistinha de saúde e tal, revistinha de musculação, segue os blogueiros, pede treino pros caras que estão bombados lá na academia, gigante. Porque se o cara tá bombado, gigante, se ele conseguiu chegar lá, ele sabe como chegar lá. Então pega esses treininhos de pessoas que não são qualificadas, não são formadas,
Mas também acontece o quê? Acontece que muitas vezes vão de 2, 3, 4 pessoas treinarem juntas e uma delas é formada em educação física, uma delas é profissional da área. E aí ela mesma monta o treino para ela e para a pessoa que está treinando junto com ela. Só que aí ela está exercendo ilegalmente a profissão, ela é uma criminosa, ela é uma fora da lei. Ela não pode fazer isso, ela não pode receber, né? Se ela receber um salário dessa pessoa que treina com ela está exercendo a profissão ilegalmente. Agora, se ela não receber um salário, aí ela está ali como uma pessoa qualquer numa academia que está fazendo um treino que ela mesma não tem capacidade para montar para si própria. E a amiga dela pediu para ela e ela montou para a amiga dela aquele treino, para aquela pessoa que acompanha, para parceira de treino, para parceira de treino que ela tem. Ela montou o treino, ela pediu. E essa pessoa que pediu é adulta, é independente, é responsável por si própria. Ela pediu um favor para uma amiga e essa amiga fez o favor, esse amigo fez o favor. Então, o que tem de errado nisso? O que tem de errado é porque se essa pessoa que montou o treino para si própria e fazendo favor montou o treino para um amigo, para amiga, para parceira de treino e tal, se ela recebeu por isso, ela tem que dar uma parte desse dinheiro para o governo, ela não pode ficar com todo esse dinheiro para ela. Ela tem que contar para o governo de onde esse dinheiro vem, ela tem que contar para o governo que ela ganhou esse dinheiro como que esse dinheiro apareceu na vida dela, como que esse dinheiro passou a ser dela. Ela tem que provar tudo isso para o governo. Agora eu me pergunto, será que os deputados, presidentes, senadores, ministros, juízes da STF, STJ, os três poderes e tal, eles têm que provar também de onde vem o dinheiro que eles ganham, o dinheiro que eles gastam? Porque quando criam uma lei, gastam dinheiro para criar uma lei. Quando criam uma lei, criam uma verba, criam uma lei para justificar uma verba, eles têm que explicar de onde vai sair o dinheiro, de onde que vai vir aquele dinheiro, para onde aquele dinheiro vai ir, para poder resolver aquele problema da saúde, da educação, da segurança, etc e tal. Será que eles fazem isso ou só a gente que faz isso? Porque é interessante que o pobre continue pobre, porque se o pobre crescer, mudar de classe social, se tornar classe média, se tornar rico, quem que vai querer trabalhar, fazer o serviço pesado? O serviço braçal que ninguém quer fazer, o serviço difícil. Quem que vai querer trabalhar de segunda a segunda debaixo de sol, debaixo de chuva? Se for rico, se tiver dinheiro para comprar tudo, comida, alimentação, saúde, segurança, comprar a própria casa, ter o seu próprio meio de transporte, comprar medicamento quando precisa. E se você cuida bem da sua saúde, come bem, tem dinheiro para comprar comida de qualidade, você gasta menos com a saúde porque fica menos doente, porque cuida do corpo, cuida da mente, cuida da saúde, comendo coisas de qualidade, fazendo coisas que gosta, gastando tempo do jeito para fazer as coisas que precisa, para fazer as coisas que gosta, as coisas que vão trazer benefícios. Não é um mundo ideal, uma utopia, um sonho de maluco. Né? Então, assim, é essa questão da Matrix, mas a gente fica preso em correntes imaginárias, igual as fronteiras, né? As linhas que separam. Porque uma pessoa que nasce no Brasil, uma pessoa que nasce no Japão, uma pessoa que nasce na África, uma pessoa que nasce na Austrália, uma pessoa que nasce na China, uma pessoa que nasce na Coreia, uma pessoa que nasce na Alemanha, na França, qual que é a diferença? Só porque nasceu num lugar um pouco diferente, que ela não pediu, ninguém pede para nascer naquele lugar. Aconteceu que após 9 meses de gravidez, a mãe daquela pessoa simplesmente entrou em processo de parto e a mãe daquela pessoa estava naquela posição geográfica do planeta. E só isso. E aí isso daí já torna aquela pessoa com alguns rótulos, já se aquela pessoa tem que ser isso, aquilo, idolatrar essa bandeira, esse hino, essas linhas imaginárias chamadas de fronteiras daquele país, respeitar a história daquele país, amar aquele país é um país que tem tal religião, aquele país é um país que é governado por tal partido, com tal ideologia política, que trata o povo de tal maneira, que tem tais regras, conceitos sociais e tudo é certo e inquestionável, e questionar está errado. É só obedecer e aprender e obedecer. Essa é a vida da Matrix.
né? E no caso, pagar para trabalhar, né? Porque se você não pagar, você não consegue trabalhar, você está fazendo exercício ilegal da sua profissão. Simplesmente assim. E você paga e recebe o que em troca? Recebe absolutamente nada. Igual a questão do IPVA. Paga o IPVA, o dinheiro do IPVA, teoricamente, para construir e manter as estradas funcionando. Só que aí o que acontece? O governo pega e vende essas estradas, aluga essas estradas, arrenda essas estradas para empresas particulares, empresas privadas. E essas empresas, com o dinheiro dos pedágios, mantêm a estrada. E mantém todo o serviço de todas essas estradas. Quem já andou por estradas que tem pedágio sabe como é. Quem já precisou, às vezes o carro estragou, né? Vem o guincho, busca, anda quilômetros, tal, você não paga nada pro guincho, porque já tá pago com o dinheiro do pedágio. E tem todo o telefone de autossocorro e a qualidade do asfalto e tudo mais. Ou seja, a empresa que administra a estrada do pedágio, ela com o dinheiro dos pedágios, ela mantém tudo funcionando, ele paga todos os funcionários e ainda tira o lucro, porque a empresa que não tem lucro não se interessa, né? Toda empresa interessa, busca o lucro, se não tem lucro ela fale, ela quebra. E aí o que acontece? A gente paga para os pedágios, paga para as empresas e paga para o governo. E o valor do pedágio tem imposto em cima, que a gente paga o imposto que a empresa tem que pagar para o governo. E a empresa também paga imposto para o governo. E aí a gente continua pagando imposto do IPVA do carro, imposto do combustível do carro e tudo mais, né? Imposto das peças quando precisa. E, além disso, ainda paga também para ter um pedacinho de papel chamado CNH que prova que a gente sabe dirigir. E esse é o mundo da Matrix que a gente vive, né? E numa comparação da CNH com o CREF, o que acontece na carteirinha do CREF igual na CNH está escrito válido em todo o território nacional. Só que se você por acaso tirou o seu CREF em Minas Gerais, mas passou alguns meses, passou algum tempo, e aí você resolveu mudar para o Rio de Janeiro, para Santa Catarina, para São Paulo, ou para qualquer outro estado. Chegando lá, o que você tem que fazer? Pedir para transferir o seu CREF para lá. Mas na carteirinha está escrito válido em todo o território nacional. Só que onde você vai trabalhar é que você tem que ter o seu CREF ali, porque a sua jurisdição muda para ali. Por causa do que acontece isso? Por causa do dinheiro. Porque é ali para aquele estado que você vai pagar a sua anuidade do CREF. Naquele estado ali que você está ganhando aquele dinheiro, trabalhando naquela área, no caso da educação física, naquele estado você tem que pagar um salário para poder trabalhar naquele estado. Mesmo que o CREF valha por todo o território nacional. Ou seja, Matrix, ilusão, né? Ilusão da sociedade de você ser um cidadão de bem e tal. Essa é a realidade do Brasil. Todos manipulados, né? E em vez de discutirmos essas questões, estamos discutindo direita, esquerda, branco e preto, hétero e homo, homem e mulher, esse tipo de cabelo contra aquele tipo de cabelo, esse tipo de religião contra aquele tipo de religião, esse candidato político contra aquela posição de ideologia política da direita contra da esquerda, o de cima contra o de baixo, o de dentro contra o de fora, o alto contra o baixo, o gordo contra o leve, quanto magro, né, o pesado quanto leve, tudo para dividir para conquistar. Quanto mais dividido, mais preocupado com as superficialidades, né, menos a gente discute e gasta tempo nessas questões aí que tem que ser discutidas, né, como reduzir o salário dos políticos, pessoal do STF, STJ, etc., dos três poderes, porque o salário deles é pago com o dinheiro dos impostos, né. Então, assim, enquanto corruptos fazem as leis, né? E aí usa aquela desculpinha de que o rico tem que pagar mais, porque o rico tem mais. Então o pobre que tá lá tentando subir pra classe média, chega na classe média, tem que gastar mais dinheiro para se manter na classe média. E se ele começar a ganhar mais dinheiro, para ficar rico, ele tem que gastar mais dinheiro ainda para se manter rico. Ou seja, essa desculpinha de mais imposto para rico, que o pobre não pode pagar imposto e tal, o que acontece? É para dividir, para conquistar. Rico contra próprio, branco contra preto, esse gênero contra aquele gênero, esse órgão sexual contra aquele órgão sexual. Tudo para dividir, para conquistar. Para ficar nessas
guerrinhas superficiais e não perceber que o correto para acabar com os impostos, para reduzir os impostos, é reduzir os gastos com os três poderes, com o deputado, o presidente, o senador, etc e tal, porque tudo que eles ganham, tudo que eles têm ali, motorista particular, segurança particular, sai de Minas, sai do Rio, sai de São Paulo, sai do Rio Grande do Sul para ir para Brasília, tudo paga viagem, jatinho particular às vezes, em primeira classe, lógico, né? E aí tudo, passagem paga, hospedagem paga, alimentação paga, tudo paga com o dinheiro dos impostos, né? Então, assim, independente deles merecerem ou não pela posição política, pelo trabalho deles, por terem conseguido ser concursados e chegar lá, pelo diploma de ser juiz, de ser advogado, promotor, etc e tudo mais, né? O político importante, independente deles merecerem isso daí tem que ser pago de outra forma, né? Não com o dinheiro dos impostos. Isso daí também eles fazem, não fazem por querer ajudar o país, não fazem por altruísmo de querer o que é melhor para o povo, ou será que eles fazem porque é melhor para eles, né? O que é melhor no conceito deles, né? Tem essas questões para serem analisadas, mas não, isso não é importante. O importante é o Big Brother, o importante é o que tal cantor falou, o importante é o que tal atriz falou, o importante é o que tal celebridade falou sobre outra celebridade, sobre o que outra celebridade fez, deixou de fazer, o que uma celebridade acha disso, acha daquilo. É isso que é importante saber. Então tá aí o vídeo, já ficou longo pra caramba, vou encerrar aqui. Paz pra todos, fui.